E aí, bora acordar? Eu sou a Dani Pereira, fundadora do movimento Bora Acordar, escritora e criadora de todo esse conteúdo sobre autoconhecimento que você vê aqui nesse canal, nas redes sociais e aí pela internet afora. Hoje a gente está aqui para bater um papo sobre uma técnica infalível que eu já uso há muitos anos, deve ter pelo menos 15 anos que eu uso essa técnica aqui e ela é incrível. Quero revelar para você o que tem dentro desse envelope que pode transformar a sua forma de pensar e você vai conseguir sim atingir a disciplina, a tão sonhada disciplina que poucas pessoas conseguem atingir, mas você vai conseguir através dessa técnica aqui. Então, ó, pega o seu café, pega o seu chá, se for à noite, seu café, se for de manhã, e vamos ter esse bate-papo aqui de 10, 15 minutinhos, mas que vai ser muito rico e vai agregar muito na sua vida. Vamos embora! Bom, antes da gente começar a falar da técnica infalível que tem aqui dentro desse envelope, eu quero te convidar a conhecer a loja do Bora Acordar, uma loja com produtos que cada um tem um motivo de existir e o motivo é óbvio, te ajudar a colocar em prática o autoconhecimento no seu dia a dia. Lá você vai encontrar diversos produtos para facilitar a prática daquilo que você vê aqui ou nas redes sociais, em todo o conteúdo do Bora Acordar. Bom, então vamos lá. Sem mais conversas, vamos falar sobre a técnica desse envelope. Eu vou colocar minha caneca aqui. E a gente vai falar então sobre esses cards aqui. O que acontece? Nós temos uma força muito grande na nossa palavra, que muitas vezes a gente não realiza, não percebe o quanto de poder existe na nossa palavra, mas quantas coisas você já falou e aconteceu, seja de coisas boas ou de coisas ruins. Então, a nossa palavra já é cientificamente comprovado que o nosso pensamento, a nossa palavra tem uma força muito grande, uma força que faz a gente se movimentar e faz a nossa vida acontecer. E o que acontece aqui, dentro desse envelope aqui, eu coloco alguns cards com frases que são frases que vão me ajudar, tá, escritas aqui, são frases que vão me ajudar a reprogramar minha mente, porque nós temos uma programação sobre diversos assuntos da nossa vida. E quando a gente coloca os cards aqui, as frases, essas frases são frases escritas no positivo, de forma positiva, ou seja, não existe não quero isso ou não sou aquilo, é sempre no positivo. E ao declarar essas frases de manhã, quando a gente acorda, e à noite, quando a gente vai dormir, é como se a gente estivesse colocando semente num solo fértil. Imagina que o nosso cérebro, quando a gente acorda e quando a gente vai dormir, ele está receptivo, como se fosse uma terra toda arada, esperando ser colocado a semente. Por isso que dizem que a gente não deve ficar assistindo as coisas assim uns 20, 30 minutos antes da gente ir dormir, porque a gente leva para o sono aquilo que a gente viu. E na verdade não é só 20, 30 minutos não, tá? Estão sendo muito positivo, mas a gente vai levar para o sono tudo aquilo que a gente viu. Mas o que a gente vê antes de ir para o sono é ainda mais forte. Por quê? Porque o nosso subconsciente, ele está muito receptivo. A nossa consciência já está começando a ficar meio sonolenta. Então, a consciência diminui e o subconsciente se abre para receber as informações que a gente quer colocar ali, como o solo fértil que eu disse aqui. Então imagina que quando você vai dormir, você fica vendo um monte de besteira, ou coisas ruins, ou notícias, etc. O seu consciente começa a se desligar e o subconsciente que está aberto para receber essas informações começa a receber um monte de tranqueira. O que vai acontecer? Você vai levar isso para o sono, que vai refletir no dia seguinte, quando você acordar, enfim. Então, a gente vai justamente usar essa técnica para plantar sementes boas no nosso solo fértil da nossa mente.
do nosso subconsciente. Então, o que que eu sugiro você escrever aqui se você estiver desejando ter disciplina na sua vida? Você pode escrever: eu acesso a disciplina que existe dentro de mim, porque você já tem tudo dentro de você, por mais que você não acredite nisso. É assim que funciona, você já é a essência divina, você já tem todas as coisas dentro de você. O que acontece é que você não tem consciência disso e aí você acha que as coisas estão fora e que você precisa ter essas coisas que estão fora aqui dentro de você. E aí você parte numa busca alucinada de conseguir essas coisas que estão fora. E quando você entende, ou você começa a declarar, pelo menos, não precisa entender, mas começa a declarar que isso já está dentro de você, é muito mais fácil. Você só acessa aquilo que você já tem, porque você já é disciplinada. E tá aí a segunda frase que você pode escrever então: eu sou disciplinada. Tem até uma frase no Bora, vou pedir para colocar aqui, uma frase que diz assim: eu sou disciplinada e persisto em tudo que faço. Adoro essa frase, eu usei muito essa frase na época da academia, muito. Hoje eu tenho aí acho que 13, 14 anos de musculação ininterrupta, eu nunca parei de fazer musculação durante todos esses anos. Por quê? Porque eu reprogramei a minha mente. Eu tenho certeza absoluta e ninguém pode falar o contrário, porque eu acredito que eu sou disciplinada. Eu tenho a disciplina dentro de mim. Então, tá aí a segunda frase que você pode colocar. E aí você pode ir criando as suas frases sobre disciplina. Eu sou disciplinada e persisto em tudo que faço. Eu tenho disciplina, eu acesso a disciplina que existe em mim. Eu sou uma com a disciplina e a disciplina está em mim. Enfim, você pode aí criar diversas frases sobre disciplina e se não for disciplina no seu caso, se é outra coisa que você precisa, você vai fazer da mesma forma. Escrever frases no positivo, ter essa mentalidade de que você já tem tudo isso dentro de você e através dessas frases você vai começar a acessar através da força do poder da sua palavra, você vai acessar isso que você precisa aqui dentro de você. Pode ser equilíbrio emocional, pode ser organização, pode ser o amor, pode ser o perdão, pode ser aquilo que você estiver precisando. Coloca isso nessas frases, cria os seus cards, você vai colocar dentro do envelope e esse envelope vai com você para a cama, porque quando você for dormir, você vai ler essas frases e quando você acordar, você vai ler essas frases novamente. Dani, por quanto tempo eu preciso fazer isso para começar a ver resultado? Olha, por volta de uns 15, 20 dias, você já começa a ver o resultado. Agora, se você não praticar, se você não fizer, você não vai ver resultado. É óbvio. Então, eu sugiro que você coloque seus cards no envelope como esse, deixe ao lado da sua cama e pratique, mesmo sem querer. Sabe o que você vai fazer? Você vai colocar em prova, em xeque, se isso que eu estou falando aqui resolve mesmo, muda a sua mentalidade, muda a sua programação mental, se isso funciona mesmo, e se funcionar, você vem aqui abaixo nos comentários e fala: Dani, eu fiz e funcionou, ou Dani, eu fiz e não funcionou. Eu quero saber se isso está funcionando para você, assim como funcionou para mim e para diversas e dezenas e centenas de pessoas que eu já ensinei essa técnica dos cards no envelope. Então é isso, nosso bate-papo hoje foi isso. Vou ficar aqui com o meu cafezinho e excelente dia para você. A gente se encontra amanhã para mais um bate-papo e mais alguma coisa que a gente possa compartilhar aqui para o seu crescimento. Bora acordar!